E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 87º vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro De Fora Pra Dentro, Escritas na Pandemia, da Bia Lilli. Este livro aqui é de 2024, deste ano, pela editora Quixote Do, minha editora parceira, uma das. A Bia Lilli, além de escritora, é também fotógrafa e cineasta, e este aqui é o segundo livro dela. O primeiro se chama Sinais de Nascença, que eu não sei de qual editora que é, vai estar aqui na tela em algum lugar. Mas o De Fora Pra Dentro, eu acho que o subtítulo já deixa muito explicado sobre o que é o livro. São escritas na pandemia, em isolamento. São sobre essas escritas, eu diria que na verdade são poemas, na minha opinião. Eu acho que aqui, apesar de ter tipo uma ou duas prosas, pra mim elas são versos corridos, assim. Pra mim é tudo poesia aqui. E eu diria que a Bia, ela vai não fugir muito dos assuntos que a gente imagina que uma pessoa vai tratar durante a pandemia. Para fazer esse vídeo, as minhas impressões eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte é o que eu gostei. A primeira coisa que eu gostei do livro foi a progressão temporal que ele mostra, e eu não falo dos dias explícitos que ele coloca, porque existem poemas que vão ser realmente tipo 30 dias, 60 dias, 150 dias. Então vai ter essa progressão explícita cronologicamente, mas eu diria que a questão do tempo passando dá pra ver de outra forma, dá pra ver com a mudança no jeito que os poemas são escritos, o jeito que eles abordam as coisas. Eu achei muito legal conseguir enxergar essa progressão temporal pela escrita, isso foi diferente. A segunda coisa que eu gostei, mas que eu acho que algumas pessoas não gostariam, é que algumas coisas, alguns poemas estão em espanhol, algumas estrofes, alguns trechos e tal. Eu entendo espanhol, eu leio bem em espanhol, então eu gostei de ter essa variedade porque eu gosto quando misturam as línguas, assim, eu gosto da gente analisar diferentes sentidos em diferentes linguagens. Mas eu acho que algumas pessoas não vão gostar porque não vão entender, né? E eu acho que isso é uma crítica muito válida. Eu já fiz uma crítica a um livro aqui no canal que era justamente as pessoas não serem poliglotas o suficiente para entenderem um livro por tratar de várias línguas. Mas eu acho que o espanhol também se assemelha a português, então no fim das contas eu não acho que é tão preocupante. Eu curti esse aspecto. E assim, a terceira coisa que eu gostei, eu diria que na verdade tem um quê de crítica, mas depois de um tempo que eu li esse livro, só um poema dele realmente ficou em mim, assim. Realmente eu lembro dele com carinho, foi uma coisa que foi, não é ressaltada, mas tipo, realmente me marcou. E é um poema sobre uma amiga da Bia que vai morrer, uma amiga que ela lembrava de algumas conversas, que foi uma pessoa que ela conheceu meio de repente, que de repente também se foi. E eu achei tocante, assim, porque foi meio inesperada essa morte. Eu achei que era para outro caminho que o poema seguia e foi bacana e triste ver essa pessoa indo embora, assim. Eu falei bacana, mas é literariamente, vocês entenderam. Eu achei muito singelo, é isso que eu tenho a dizer sobre esse poema. E ok, essas foram as coisas que eu gostei. A segunda categoria das minhas impressões é o que eu não entendi. São 2 coisas que eu não entendi, e a primeira delas é a ancestralidade que a Bia Lilli vai trazer. Eu acho que é um tema complicado trazer ancestralidade, mas não justamente pela ancestralidade em si. Na verdade, isso é meio básico, se a gente for parar pra pensar, porque é basicamente as pessoas que te levaram até onde você está. Existe uma questão cultural ali, existe uma questão de uma carga traumática, uma carga genética, existe toda uma história ali, mas é uma história de descendência, basicamente, de ascendência. Ok, o que eu não entendi da Bia Lilli é que eu não sei quem são os ancestrais dela. Tipo, eu vi ela trazendo essas pessoas, não nominalmente também, mas assim, falando que eles existem. Mas eu não entendi, assim, eu não entendi geograficamente, eu não entendi culturalmente, linguisticamente, nenhum aspecto dessa ancestralidade eu senti que foi ressaltado. Então eu fiquei meio confuso, assim, você tá valorizando as pessoas sem falar de características delas, sem falar basicamente de nenhum outro traço que você herdou delas, você tá exaltando a ancestralidade. Não é uma forma totalmente vazia, mas assim, eu senti falta dos elementos que constituem as pessoas, assim, constituem uma comunidade. E aí eu fiquei meio confuso, assim, eu fiquei, ok, ela quer honrar essas pessoas. Bacana. Como? Tipo, é uma tradição, é uma... Sabe? Faltou alguma coisa pra mim. Agora, gente, a segunda coisa é... O livro tem uma divisão que eu também não entendi direito, porque assim, a primeira divisão, em teoria, não é uma divisão.
é porque ele começa falando de fora pra dentro de um jeito gráfico, digamos assim, que eu achei legal. Tipo, eu achei legal essa poesia que mistura com elementos de como escrever as coisas. Ok, espero que tenha dado pra vocês verem daí. Aí, em algum momento do livro, vai aparecer uma outra parte, basicamente, que, na verdade, pra mim, eu nem sabia que a primeira era uma parte. E aí chega isso aqui, que eu não consigo nem ler. Eu não consigo entender o que era pra ser. E, assim, é indescritível. E eu não tô falando, querendo desmerecer nada, mas eu não consegui criar nenhuma teoria pra isso. E eu tentei muito. Eu tentei durante praticamente um mês, assim. E eu não sei o que aconteceu aqui. Vou mostrar pra vocês agora o que é. Ok, está escrito da boca pra fora. Aqui tem um R meio embutido aqui, que seria da boca pra forra. O que me lembra algo que... Assim, a palavra sozinha me lembra alguma coisa, mas eu não entendi no contexto também. E esse G aqui, gente, eu juro que eu pensei em tanta coisa. Eu pensei se esse AG aqui era de argento, de prata, argent. Eu tentei pensar em várias línguas. Eu não entendi o que prata teria a ver com isso. Por que existe esse G aqui? Eu simplesmente... Sabe, eu tentei ver como um 9. Eu não entendi isso aqui. E assim... Pelo amor de Deus, alguém me explica o que era pra ser isso aqui? Eu espero que seja uma coisa que, quando alguém me explicar, eu fique assim, nossa, eu fui muito burro. Eu espero que eu tenha esse sentimento, mas, honestamente, o que é isso? Juro, não veio nenhuma teoria real, assim, palpável, eu só não sei o que aconteceu. E a terceira categoria que eu vou trazer aqui pro vídeo das minhas impressões é o que eu desgostei. O primeiro poema do livro já me traz uma coisa que eu não gosto, que é poemas sobre escrever, sobre por que se escreve, poemas sobre poesia. É uma coisa pessoal? É, mas gente, eu já cansei. Honestamente, eu sei que tem gente que fala, eu já escutei isso ao vivo, assim, ai, mas não importa sobre o que é um poema, que se for bom é bom. E assim, eu meio que concordo, assim, óbvio que se for bom é bom, mas tem coisa que é boa e que é enjoativa, você sabe, você entende isso. E poetas fazerem textos sobre escrever, sobre o processo de, sabe, de escrita, sobre o que significa poesia. Gente, eu não acho que todo poeta tem que fazer isso, pelo amor de Deus. Sabe, gente, vai explorar outras coisas. E, assim, o primeiro poema já ter sido isso, eu já fiquei assim... Ok, eu acho que isso pode ser um mau sinal, mas eu também estava aberto a ver o que o livro me traria. E o que deu? Deu que eu não me surpreendi muito. E eu acho que isso foi triste, assim. Eu não falo isso com gosto, eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Não é agradável criticar negativamente alguma coisa, mas eu achei o livro pouco inventivo. Eu acho que isso tem a ver com o tema que ele traz. Ao mesmo tempo que o tema também pode abrir para muitas coisas, eu também acho que é um tema que, se você não se desgastar, é muito fácil ir para coisas óbvias. E eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. E durante a minha leitura, eu senti que eu estava caçando elogio pro livro, e eu acho isso muito ruim. Eu não gosto desse sentimento, eu acho que é desonesto eu também ficar caçando e não chegar em lugar nenhum, porque eu posso só não ter gostado do livro, mas eu venho com uma outra versão dessa opinião também, que eu tenho uma observação para Bia Lili se ela estiver assistindo este vídeo. Enquanto eu lia o livro, eu achava que a poesia dela era muito direta no sentido de, eu acho que isso aqui poderia ser uma prosa. E eu comecei a ler o livro, alguns poemas, como prosa, e tudo soava muito melhor. E eu achei estranho, assim, eu fiquei pensando, nossa, será que ela devia ter escrito prosa? Eu fiquei muito tentado a ler isso aqui como prosa inteiro. Eu não tive a paciência, pra ser honesto. E fica essa sugestão para a Bia, caso ela ache a minha opinião relevante de alguma forma. Essa experimentação da escrita da prosa poética, uma prosa que seja mais lírica, assim, talvez seja mais interessante para você. Eu acho que lendo foi mais interessante para mim. Mas é algo que eu não sei se é o que você quer também. E isso acontece.
Mesmo assim, não foi algo que salvou o livro pra mim. Se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu não gostei. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que eu não recomendo. Ah, e antes que eu esqueça, eu queria dizer que eu vi dor no livro. Eu acho que essa é uma coisa que nem sempre é fácil, passar emoções, assim, transmitir essas coisas, esses sentimentos. Às vezes é muito difícil a gente sentir isso num livro também, a gente conseguir acessar essa coisa, e eu consegui acessar a dor da Bia. Eu acho que isso é um mérito por si só, eu esqueci de comentar isso antes, mas foi algo que me agradou, não ter sido uma coisa sem sentimento, assim, tipo, sem vida, uma coisa inerte. Eu senti que tem alguma coisa aqui, mas eu, num todo, não gostei mesmo. Porém, tem outra coisa que eu também não falei durante o vídeo e que eu deveria ter falado, mas eu deixei pro final, porque eu planejei o vídeo dessa forma. Seria um vídeo muito curto se eu acabasse ele aqui, mas eu queria falar sobre o tópico da pandemia. Talvez tudo começou a dar errado nessa resenha, para a Bia, talvez, pelo tema pandemia. Eu acho que é um tema que me dá muita impaciência, é um tema que me deixa cansado só de pensar. E aí, enquanto eu li o livro e fazia o roteiro, eu pensava assim: o que dá pra fazer nesse vídeo? O que eu vou tentar extrapolar aqui pra fazer uma coisa mais interessante, uma coisa em que eu consiga explorar melhor o assunto? E aí eu fui pesquisar sobre por que a pandemia é, não só para mim, mas para a sociedade como um todo, algo que a gente não quer discutir, algo que a gente realmente tem preguiça de falar sobre. Eu achei pouquíssimo material em português sobre o assunto, eu acho que as pessoas ainda não escreveram muito ou eu não pesquisei direito, mas eu li 3 textos em inglês que vão estar aqui na descrição do vídeo, textos que eu achei bons, assim, uns melhores que os outros. Na verdade tem um que eu achei meio ruim, mas eu também vou comentar aqui brevemente. E eu vi vários assuntos entremeados nessa questão da pandemia, o que ela significou para a gente, por que a gente tem tanto receio dela, por que a gente tem tanto medo dela ou tanta apatia. A primeira coisa que eu tenho a dizer é uma coisa que me impactou enquanto eu fazia essa pesquisa, porque eu esqueço com facilidade que a pandemia foi um desastre natural. Eu sei que a gente não tem uma coisa visível nisso, a gente não tem um alagamento, a gente não tem um tornado, a gente não enxergou a pandemia vindo no sentido mais tradicional da palavra, mas ela foi um desastre natural, no sentido comum do termo, assim. Foi uma tentativa de reequilíbrio da natureza, foi uma consequência óbvia dos nossos atos enquanto seres humanos. E a gente às vezes esquece que foi um desastre natural. E que foi um desastre natural global, o que também era uma novidade, assim. A gente não tem um tsunami que consiga tapar o planeta inteiro, que passe por todos os continentes. Mas isso foi global, então foi um desastre natural em proporções absurdas e que a gente não conseguia associar a um símbolo muito claro. E aí? Outro tema que eu achei é uma questão de desenraizamento que veio na pandemia. Existe uma teoria na sociologia, pelo que eu entendi, que é: nós somos nós mesmos porque nós temos a oportunidade de performarmos nós mesmos socialmente com uma frequência, em determinados palcos, em determinados contextos, em determinados lugares. E quando veio a pandemia, a gente perdeu basicamente todos os nossos palcos, ou os palcos mais tradicionais, e a gente teve que voltar a palcos que não eram comuns a nós, ou a gente teve que inventar novos palcos para performar as nossas identidades. Então existe uma quebra de identidade muito absurda. Eu comentei isso com uma amiga outro dia, um beijo Bia, que ela falou assim: nossa, durante a pandemia eu falava isso com muita frequência, assim, nossa, eu sinto que eu não tô sendo eu mesma, porque eu não tenho a oportunidade de me mostrar pros outros e de ser palhaça na frente dos outros. Mas isso é um pouco mais profundo, assim, é uma quebra de identidade muito séria, você não poder ser você mesmo nos lugares em que você é mais você mesmo. E esse desenraizamento que aconteceu também é uma coisa que a gente não gosta de lembrar, porque nem parecia que era a gente, né? E isso se conecta também a outra coisa que pesquisadores viram como comum, como normal durante a pandemia, que eram pessoas mais agressivas. E eu acho que isso tem a ver com uma questão do medo e também eu diria que tem a ver com uma questão de querer extravasar, a necessidade de você extravasar, a necessidade de você colocar para fora o que você sente. E isso me lembra a biografia da Marina Abramovic, que eu peguei emprestado da minha mãe. Eu não estou defendendo tudo que a Marina Abramovic já fez em vida, mas eu gostei da biografia dela, apesar de tudo. E ela fala em algum momento que ela fazia várias performances com o Ulay, né? Que foi o marido dela durante um bom tempo, o parceiro da vida dela durante um bom tempo. E aí eles faziam muitas performances de
se bater, de se chocar, de gritar um com o outro, tinha umas coisas meio doidas. Mas que em algum momento da carreira deles, eles começaram a fazer performances mais introspectivas, em que eles guardavam mais coisas, em que não era uma expressão assim de se jogar no outro. E essa virada de chave, na opinião da Marina, foi uma coisa que mudou totalmente a relação deles, porque aí eles começaram a acumular coisas, e eles não tinham mais onde colocar aquilo. E eu boto fé nisso, sabe? Eu boto fé que ficar colocando tudo pra dentro, assim, é uma coisa que te faz mal. Que o que você engole, os sapos que você engole, aquilo vai te endurecendo e tal, e existe uma necessidade de colocar para fora as coisas, de expressar as coisas. E isso numa pandemia era muito essencial. Várias pessoas também tiveram vários hobbies, começaram a pintar mais, a ler mais, a escrever mais. E eu boto fé que esse ímpeto era muito importante, mas eu acho que ele é importante depois da pandemia também. Eu acho que é um pouco além dessa questão. E eu diria que na pandemia ficou mais forte porque foi mais comum a várias pessoas. E isso eu acho interessante também, a ideia de que a gente extravasa muita coisa sem notar e sem pensar que existem jeitos melhores ou piores de fazer isso. E enquanto eu li esses textos, eu via umas expressões que os próprios pesquisadores usavam e que eles meio que concordavam com uma noção geral da sociedade de que foram anos perdidos ou de que o tempo parou. E eu boto fé você ver isso dessa forma. Eu acho que não é absurdo essa conexão, assim, pensar, nossa, não aconteceu nada. Mas eu também acho que é um pouco mais profundo se a gente for parar pra pensar que o tempo não parou de funcionar do jeito que ele já funcionava. A gente que parou de funcionar como a gente gostaria de funcionar, enquanto o tempo estava lá rolando solto. E eu ainda fico muito noiado com essas coisas, de pensar que durante milhares de anos na nossa sociedade a gente simplesmente não via o tempo passar da mesma forma. Existiam outras medidas de tempo, a gente via as estações de uma outra forma. Pessoas que não viviam em lugares com estações bem definidas, então viam de uma forma completamente diferente. A gente pensava o tempo de acordo com frutas, de acordo com flores, de acordo com coisas muito mais interessantes do que só uma contagem numérica, na minha opinião. Eu acho que isso é uma coisa que seria muito bacana socialmente se a gente voltasse, entendesse que ver tudo muito encaixado não é natural, não é orgânico e que, obviamente, alguma sociedade alternativa deve viver totalmente sem relógio, sem a noção do tempo como algo rígido. Mas eu acho que a pandemia também tinha uma dupla coisa, assim, a gente estava muito cronologicamente conectado, então a gente tinha uma noção de tempo muito, muito fechada, assim, muito encarcerada, não só essa questão física da gente estar nas nossas casas, mas também essa questão da gente estar muito atento a que horas são o tempo todo, assim. A gente não conseguia se desconectar das coisas direito. E isso, obviamente, adoece todo mundo. E falando sobre adoecimentos, eu preciso falar sobre suicídios, porque eu achei muito interessante descobrir durante a minha pesquisa que, obviamente, suicídios aumentam em períodos de grande crise financeira, em momentos de crise de qualquer tipo, né? Questões de guerra, questões que abalam a sociedade, assim, de uma forma negativa. Mas também existe um aumento no número de suicídios quando um país está passando por um boom econômico, quando o país está passando por algo que seja muito positivo também. Eu nunca imaginei que um rápido crescimento, uma prosperidade também pudesse causar mais suicídios. Eu fiquei muito chocado que o Durkheim descobriu isso. E a interpretação dele foi a interpretação mais óbvia possível, assim, em termos de palavras, mas foi a seguinte: qualquer reviravolta dramática na sociedade, independentemente da direção, deixa as pessoas sem chão. E é isso, gente. Eu achei muito doido que isso se aplica na prática, assim, que isso realmente a gente enxerga uma consequência real do número de suicídios aumentar, mesmo que as coisas estejam melhorando muito. Tipo, as pessoas realmente ficam muito afetadas com a mudança das coisas, com a mudança das perspectivas, as mudanças da estabilidade, assim. E tem parecido que a gente está caminhando para uma sociedade que é cada vez mais instável, mas a instabilidade também é cada vez um fator normal, assim. Então, o que está acontecendo de verdade? É tão instável que isso virou o nosso cômodo? E aí? O que significa? É muito contraditório por si só, né?
E aí, tendo esses tópicos em mente, eu também pensei que por que a gente não fala tanto da pandemia quanto deveríamos ou quanto seria interessante como sociedade para tratar de uma coisa que destruiu famílias inteiras, que trouxe milhões de vítimas, que trouxe uma crise de saúde no nosso país especificamente, que foi sem precedentes. A gente estava muito cansado para lidar com isso, mas além de tudo, os jornais falarem disso atualmente meio que não faz sentido porque não é lucrativo para eles falar sobre um assunto que as pessoas não querem ler, que as pessoas não querem discutir. Mas qual que é o papel do jornalismo também, né? Existe essa questão. Mas eu não cheguei em nenhuma conclusão muito real, assim, eu trouxe vários tópicos pequenos, mas falando entre nós mesmos, assim, conversas diárias, por que a gente falaria sobre a pandemia? A gente só não tem palavras para falar sobre os vazios que a gente sente. Eu acho que a gente não tem esse hábito, a gente não tem isso como algo comum. O vazio é muito vazio, o nada é muito nada. Mas se a gente for parar para pensar que o zero, por exemplo, foi um número que surgiu para simbolizar o nada e que ele foi tão importante e que ele veio de uma matemática indiana que era basicamente interligada profundamente com a religiosidade e que só isso permitiu que a gente representasse o vazio de uma forma que fez a gente evoluir como humanos, assim, absurdamente. Eu acho muito doido pensar isso, que falar sobre o vazio, falar sobre o invisível, falar sobre coisas que não são fáceis de tatear e de dar palavras, é sobre isso, assim? É essa a questão? É esse o ponto? Isso que é importante atualmente? Eu tenho questionado isso como escritor, assim. Essa vai ser a próxima reviravolta na literatura, talvez. Alguém que consiga falar sobre coisas ainda mais não ditas, sobre vazios ainda mais difíceis, porque a gente pode falar de luta, a gente pode falar de morte, mas existem vazios mais complicados que esses. E colocar isso em palavras e trazer essa identificação talvez seja muito, muito, muito valioso. E eu tenho questionado muito isso. E eu demorei a falar sobre outras pandemias, mas eu preciso falar sobre a gripe espanhola, porque um dos textos que eu li falava justamente sobre a questão, sobre o problema que é os poucos relatos que existem sobre a gripe espanhola, sobre como socialmente não existiu um esforço da gente registrar o que estava acontecendo, o que foi, como foi, as dores que aconteceram ali, as mortes. Existem pouquíssimos relatos, existem relatos pessoais, relatos familiares, basicamente, mas socialmente não existem memoriais, não existem museus. É uma coisa que aconteceu e que as pessoas quiseram esquecer. E passaram 100 anos já, eu acho. E foi isso, gente. É uma coisa que realmente quiseram deletar. E eu entendo essa coisa do trauma, se é uma coisa que você quer deletar. Mas, sabe, socialmente, a gente tá falando de uma coisa social, uma coisa que coletivamente a gente fala, não, a gente não vai falar sobre isso. E é muito doido, né? Eu mudei muito a minha perspectiva em relação à pandemia depois dessa pesquisa, ainda mais vem dessa questão da gripe espanhola, que realmente passou muito tempo. Depois de muito tempo que começaram a pesquisar sobre. Demorou muito para realmente existir algo mais palpável historicamente em relação à gripe espanhola. Foi algo que as pessoas realmente conseguiram deletar durante um tempo. Mas depois veio uma necessidade de voltar àquilo. Isso não é estranho, não é muito metafórico, gente? E no mais, eu fiz essas reflexões meio à toa, eu não queria chegar em lugar nenhum, mas eu também decidi, depois de ler esse livro da Bia Lilly, que eu vou ler livros de poesia mais de uma vez antes de trazer pro canal. Eu acho que uma leitura só é muito pouco. Eu leio livros de poesia rápido, assim, não é nada que vai me demandar muito mais tempo. E eu vou ler eles com uma distância de uma semana. Eu acho que pode ter sido injusto o que eu fiz aqui com a Bia. Eu não sei se mudaria tanto a minha opinião, mas eu gostaria de saber se teria mudado alguma coisa. Vamos ver no que vai dar. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui, a quem acompanha essas loucuras. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês.